Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve lá. Lá não, aqui. Se inscreve aqui. Mas me ajuda, compartilha esse vídeo. Por favor, curte. E aí eu vou falar pra vocês irem comentando o que você vai comentar. Eu demorei muito tempo pra fazer esse vídeo, porque eu queria que fosse um vídeo que fosse bem legal. E eu demorei porque eu amo muito televisão, eu adoro assistir televisão, séries e filmes. E eu demorei muito pra colocar numa lista apenas 10 pessoas. Ai, foi muito difícil, eu não sei se eu acertei, inclusive, eu tô com a lista aqui. Quando eu tô assim no meu dia a dia, eu falo assim, tá acontecendo aquela situação da criança. Eu falo, o que será que Maria Montessori faria? Ou Piaget, ou Paulo Freire, ou Waldorf, sei lá. O que a pessoa faria? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, tá, mas o que o Ross Geller faria? Já falei da lista. O que ele faria? Aí eu falei, nossa, podia criar, tipo, top 10 professores, assim, de filmes e séries. E da vida, assim, do entretenimento. Aí eu fiquei pensando nessa lista. E aí eu vou trazer essa lista pra vocês hoje. É a minha lista. Você com certeza vai lembrar de outros, então é isso que eu já quero que você comente aqui embaixo. Fala, Stephanie, não acredito que você esqueceu desse fulano, dessa fulana. Eu não vou colocar só professores, mas tipo educador, cuidadora, pessoas que têm contato com crianças. É isso. E aí eu pensei em 10 personagens pra poder fazer esse meu top 10. Top term. Não, tô brincando. Vamos lá, bora? O número 10. Coloca aí, Fábio. Número 10. Primeiro eu vou falar por que eu escolhi, e depois eu falo o nome pra dar aquela sensação. Eu escolhi essa pessoa porque eu acho que ela tem muita paciência com essa sala de aula. Então é um professor. Eu acho que ele é muito correto da forma como ele fala, da forma como ele tenta ensinar, mas tem algumas coisas, eu vou falar das coisas que eu não gosto também. Tem algumas coisas que eu sou contra. Por exemplo, ele fuma. Professor Girafales. Sim, o meu 10, porque eu vou do 10 a 1. Ele é o professor Girafales, que fez parte da minha infância. Eu assisti muito Chaves. E assim, eu adorava quando tinha cenas na escola, mas eu ficava, gente, esse professor tá fumando dentro da sala. Mas é uma outra época, né? Isso acontecia, ainda bem que parou. Era outra época. Mas eu adorava quando ele fazia perguntas. Eu adoro o episódio que o Chaves faz as letras na lousa, né? Que ele faz o sabão, o W. Eu não lembro muito bem. Eu sei que quando ele junta as letras forma um porco. Melhor episódio. Então, eu adoro esse episódio, aí eu falei, não, vou ter que colocar o professor Girafales, porque ele conseguia, né, controlar aquela turma, sabia o nome das crianças, tudo, tentava ter aquele tete-a-tete com os pais, até de too much, né, porque a dona Florinda é ele. E ele fazia várias perguntas para as crianças, mas eu acho que ele podia ter um pouco mais de... Não sei, ele fica muito tempo sentado. Eu acho que o professor, ele não pode ser aquela figura que fica só na mesa. Ele tem que ser mais participativo. Por isso que ele tá no 10. Vamos para o 9. Eu escolhi essa personalidade. Eu vou falar já quem é. O Jack Black. O personagem dele que ele faz no School of Rock, no filme Escola do Rock. Eu amo esse filme Nossa, eu amo esse filme. Por quê? Porque tem rock, que eu gosto muito, meu estilo, um dos estilos de música que eu amo. Ele ensina as crianças a história do rock, ele traz desde o lado blues, do jazz, ele explica de onde veio. Tudo bem que ele foi um substituto, né, que não era pra estar ali, ele não era professor, mas ele se encontrou nessa área, que acho que a pedagogia, ela é isso, ela é o encontro das pessoas com a sala. Não é assim, você acorda e fala assim, eu vou estudar vários livros e aí eu vou virar, tipo, vou conseguir dar aula. Pode dar certo, mas a pedagogia, ela tem que nascer dentro de você, como se fosse essa florzinha aqui, essa plantinha. Ela nasce, brota e aí tem aquele encontro com o ambiente, com os alunos e tudo o resto. Eu acho que isso foi bacana e ele tem encontrado
algo que as crianças gostavam e ele utilizou isso para ensinar. Eu acho que o ensinar, ele vai muito além de ensinar conteúdo. A gente, como diz na BNCC, né, a gente tem que trabalhar o socioemocional. A gente tem que ele fazer atividades em grupo, ele descobriu que eles gostavam, ele motivou, encorajou, então tá no 9. 9. Eu esqueci qual que é o nome do personagem, do professor que ele faz. Eu esqueci também de pesquisar, mas aí o Fábio coloca aqui embaixo. Eu não poderia deixar de citar essa pessoa. Se você é fã de Friends, você já sabe de quem eu vou falar. Do Ross. Gente, eu sou apaixonada pelo Ross Geller. Aí vai vir aquelas pessoas, os haters aqui. E o Ross Geller é machista, o Ross Geller não sei o que, ele fez isso aqui. Gente, cada um tem sua opinião. O Ross naquela época, Gente, quanto tempo tem o Friends já? Muitos. Então, assim, muito tempo. Ele, pra aquela época, ele já tava pensando de maneiras diferentes. Então é um feriado que ele é antigo, passa até hoje e ele não consegue ser atual de algumas ideologias. Mas eu escolhi ele pra fazer parte do lugar oitavo lugar, porque tem uns episódios, acho que é na 7ª temporada, Fábio, me corrige aqui, se é na 7ª ou 8ª. Eu sei que é por aí. Depois daquele pico de loucura da 6ª temporada dele, que come o turkey sandwich dele e que ele faz o Danger e o Nagi. Se você conhece Friends, você sabe todas essas referências. Ele acaba pegando uma outra sala, ele assume uma outra sala, um departamento, uma coisa assim. Que um professor ou morreu ou saiu. Você vê que faz tempo que eu não assisto Friends, que eu já tô ficando... Eu sei as frases, gente, mas eu já esqueci essa parte. Enfim, ele assume uma outra sala e aí ele descobre, enquanto ele tá terminando a aula dele, que ele super prepara com muito carinho, que eu acho isso também incrível, ele tem paixão pelo que ele ensina. Aí ele descobre que ele tem que sair da sala de aula, que ele tá, atravessar quase a cidade, pegar o trânsito pra conseguir chegar na outra sala que ele assumiu. E aí você vê o episódio inteiro, a briga dele pra ele conseguir chegar. Ele passa mal, ele desmaia, ele pega a água do outro e joga nele, assim. E aí no final, ele com... Eu não tenho nada parecido aqui. Ele com um pau, assim, ele fica preso na porta, que ele conseguiu chegar na sala. Só que ele chega de skate. Então, assim, eu acho que quando eu tô lutando pra chegar, que aí eu pego o metrô, pego o ônibus, aí eu tô com bolsa, sacola, um monte de coisa nas costas, eu fico... Ross Geller. O Ross tá chegando, tem que ser igual o Ross, independente de onde é a escola, a sala de aula. A gente ama, a gente vai. Por isso que eu escolhi ele pra ficar aqui nesse 8º lugar. Esse sentimento de não desistir, de chegar no lugar dele, cativa. She's wet, gotta go like a turbo vet. So, fellas. Yeah. Fellas. Yeah. Has your girlfriend got the butt? Hell yeah. So shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake that nasty butt. Baby got back. One more time from the top. I like big butts and I cannot lie. You own the front. Rachel, please, that is so inappropriate. O 7º lugar, ele é muito especial. Aí você fala assim, Stephanie, mas ela não é professora. Não é. Mas, gente, ela é tão especial. A atriz é especial, o filme é especial. Eu não sei nem o que dizer desse filme. Eu escolhi a Noviça Rebelde. Que é a Noviça Rebelde? The Sound of Music. Eu sou apaixonada por esse musical. Eu conheço as músicas, eu sei as músicas, quase todas. Se você já assistiu The Sound of Music, né, Noviça Rebelde, então eu nem preciso explicar por que esse filme é tão maravilhoso e porque a Maria Von Trapp é uma personagem, né, uma cuidadora que eu acho que também deveria estar no primeiro lugar, mas você vai entender quando eu falar no primeiro lugar por que esse primeiro lugar é tão incrível. Mas se você não conhece esse filme porque ele é um pouco antigo também, eu vou explicar mais ou menos. A Maria é uma freira, tipo Flora Mulan. O filme acontece numa guerra mundial, que eu já não lembro mais, acho que é a primeira. Não, é a segunda, porque é na Áustria. Isso, na segunda. E aí ela é contratada para cuidar dessa família que tem 7 crianças. 7. A mulher, mãe das crianças, não é viva mais.
E aí, lógico, tem aquela paixão que ela se apaixona pelo moço lá maravilhoso, que hoje não tá mais bonito, mas ele era um sonho naquela época. E aí ela vê aquelas crianças que estão cansadas, tristes, que não podem brincar, não podem se sujar, não cantam, não dançam, e ela traz toda essa alegria pra vida das crianças. Então ela canta com eles, faz teatro, ela costura as próprias roupas das crianças, ela sai pra fazer piquenique, ela tá sempre presente, as crianças estão com medo da chuva, aí ela canta a música My Favorite Things, que eu amo. Então, eu não consigo dizer uma coisa ruim desse filme. Eu sou apaixonada... os nazistas. Eu sou apaixonada por esse filme. E eu acho que ela tem um perfil de cuidadora, de educadora ideal, assim. Tá sempre feliz, sorrindo. Ela tem uma palavra inglesa que é tipo acknowledge. Ela tá sempre... Não é isso que eu queria dizer. Ela reconhece o sentimento do outro. Ela... tipo, se coloca o que as crianças estão passando, ela conversa com elas. No começo, as crianças tentam fazer um trote com ela e ela não conta pro pai, tipo, ela não tenta... Olha o que essas crianças fizeram comigo. Não, ela leva na brincadeira, ela tem um jogo de cintura. Eu acho que o professor precisa ter isso. O jogo de cintura pra conseguir... modificar algumas situações. E tem uma frase que eu não lembro mais de quem que é. Eu vou ver se eu passo pro Fábio pra ele colocar aqui. Que fala que a gente não pode se juntar ao caos das crianças, né? A gente não vai fazer parte do caos. A gente traz a tranquilidade, a calmaria. Eu acho que ela pegou isso certinho. 6º lugar. Essa pessoa, eu fiquei em dúvida em colocar ela em 7º ou em 6º. Se você gosta de Harry Potter, tipo, cadê meu quadro? Tá ali em cima, não sei se vocês conseguem. Não dá pra ver. Eu gosto muito de Harry Potter, dos livros. De muitas fanfics. Adoro fanfic. E eu sou apaixonada pela Minerva. Gente, o que é a Minerva? Ela dá sangue, alma, magia, tudo pra aquela escola. Ela tem uma figura, né, meio strict. Ela que manda ali, mas você sabe que ela tem aquele olhar terno, carinhoso. Ela tá sempre cuidando dos alunos dela, preocupada. Ela, lógico que ela quer disciplina, mas ela consegue ser firme e gentil ao mesmo tempo. Ela ajuda o Draco quando ele precisa. Ela... Ai, gente, eu sou apaixonada pela Minerva. Minerva McGonagall. O jeito como ela entende o que cada aluno tá passando na sala. Você vê que ela conhece os alunos e por isso também depois ela vira diretora. Não é só porque o Dumbledore... Eu não vou dar spoiler, já dei, né? Não é só porque acontece uma coisa com o Dumbledore, né? Que aí ela acaba assumindo, mas ela tá sempre... Ela é pontual, ela sabe que ela precisa às vezes se transformar para conseguir a atenção dos alunos. Ela se transforma em gato. Então, eu queria muito colocar ela aqui na lista, porque quando tá tendo guerra na escola, ou as crianças estão passando por várias situações que os adolescentes passam, seja o Ron com a Lavender lá, que eles ficam se beijando, ou enfim, ela releva, ela entende, ela tá ali pra escutar, ela apoia. Então, Minerva, você tá na minha lista. Eu não sei se seria realmente antes da Noviça Rebelde, agora pensando melhor, mas vai ficar assim. Bom, o 5º lugar, ele vai pra Hilary Swank. É o nome da atriz. Ela faz a Erin no filme... Cadê? Tá em inglês. Freedom Writers, Escritores da Liberdade. Eu acho que esse filme ainda tá no Netflix. Esse filme, eu assisti, eu fiquei só assim, ó. Tipo Malala, assistindo Malala, sabe? Eu só fico em prantos, não sei porque eu sou pisciana, mas eu choro muito também. E aí, eu assisti esse filme e eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. E foi feito em base da vida real, então você fica mais assim, ó. Ela assume uma sala, tipo, na periferia ali dos Estados Unidos, onde tem muitas gangues, e ela propõe várias estratégias para conseguir cativar os alunos. Ela faz uma da fita, que eu fiz com uma turma minha muito tempo atrás. E, gente, ela é maravilhosa e funciona. Você tá com uma fita no chão, assim. Quando você vê que a turma é bem
Não é que você quer uma turma homogênea, assim, mas a turma não encaixa e você precisa mostrar pra eles que eles têm afinidades, apesar de qualquer dificuldade que eles estejam passando. Aí você põe aquela fita no chão e aí você fala, por exemplo, gosto de sorvete de chocolate, sei lá. Se você gosta de sorvete de chocolate, você fica na fita. É isso que ela faz, não é? Não é do chocolate que ela vai, ela pega umas perguntas pesadas. Mas ela fala, por exemplo, se você tem algum amigo seu que está preso, aí você vai pra fita. Não, você fica na fita. Se você não tem, você sai. Gosto do novo CD do Jay-Z. Eu acho que ela até cita isso. Aí a pessoa fica na fita. E aí as pessoas, né, porque não são crianças que ela dá aula, começam a olhar e ver todas as afinidades que eles têm, as vivências, as experiências que eles passam, que mesmo eles sendo de gangues diferentes, de coisas diferentes, eles têm muita coisa igual. Então eu gosto muito dessa estratégia que ela traz. Ela pega o livro do Diário de Anne Frank, eu tenho até ele, mas ele tá lá no escritório, então não dá pra ir agora lá que o Fábio tá usando. Mas ela pega o Diário de Anne Frank. Se você não leu ainda, eu faço essa sugestão pra você ler esse livro. É um livro que perturba algumas coisas dentro de você. E ela pega esse livro e ela lê com as crianças e ela faz ela desenvolve algumas redações, alguns trabalhos com eles. E é incrível porque a escola que ela trabalha, eles não têm renda e não querem ajudar ela, porque eles já desistiram daqueles adolescentes. E ela não desiste. Então é um livro que é legal para vocês lerem, um filme fascinante, e no final mostra as fotos da senhora que foi visitar a escola deles. Assim, é um filme, gente. E eu amo a personagem que faz essa pedagoga que tá ali com as crianças e não desiste deles. Vamos para o quarto lugar. Gente, esse vídeo vai ficar longo. Quarto lugar, nós temos que falar da Miss Honey. O que é essa Miss Honey? Gente, se você já assistiu Matilda, acho que já. E se você já assistiu Matilda, você já deve ter ficado com vontade de comer aquele bolo de chocolate que o Bruno pega com a mão assim, ó, e come, que aquela diretora maluca faz ele comer o bolo inteiro. Aquela cozinheira nojenta deve ter feito o bolo, não deve ter ficado higiênico, né? Mas dá uma vontade de comer. A Miss Honey é Honey, maravilhosa. Ela ensina as crianças ali, acho que é o kindergarten da sala, então você vê que ela entende que ela precisa seguir o que a escola doutrina, né, a metodologia da escola, da Miss Trunchbull lá, a doida, só que ela sabe o que as crianças precisam, então ela muda a decoração da sala, ela modifica o jeito dela ensinar, ela não fica sentada na cadeira, né, igual até eu citei que o professor Girafales, lá no que eu falei no começo. Ela tá sempre perto das crianças, ela é amorosa, ela arruma o cabelo delas, Gente, eu amo essa mulher. E ela faz uns jogos, as crianças trazem flor pra ela ama. Deixa eu ver o que mais. E eu acho que eu também escolhi muito ela, além dela fazer essas adaptações, né, pra poder aceitar que ela tem que estar ali na escola e ela tem que modificar o jeito que ela ensina porque ela tá naquela escola, mas ela não esquece dos alunos. É porque a Matilda, quando ela falta, não, ela não falta, na verdade, me desculpa, meu engano. Ela quer que falar com os pais da Matilda, porque a Matilda realmente é muito inteligente, ela é apaixonada por livros. E aí ela vai até a casa da família e descobre que a família não tem um ambiente seguro, confortável e que seja meio que o que a Matilda quer pra vida dela. Mas ela vai, leva um livro, ela conversa, ela tenta criar essa conexão com a família. Então eu acho que isso é extremamente importante, por isso que eu coloquei aqui na lista. Além, né, de toda a graciedade, delicadeza que ela trata as crianças, e ela tá sempre também toda, né, você vê que todo tem detalhes na roupa dela que cativa as crianças. Então, Miss Honey, você é maravilhosa. Prontos para o terceiro, segundo e primeiro lugar? Esse terceiro lugar vai para um filme que, se ele estiver passando, não importa o que esteja acontecendo, não importa. Eu paro. Mas eu paro o que eu tô fazendo.
e eu vou assistir esse filme. Esse filme não sei se vocês concordam comigo, Um Tira no Jardim de Infância, do Arnold Schwarzenegger. Eu amo esse filme. Eu amo muito esse filme. O Arnold Schwarzenegger, que é aquele, né, do Exterminador do Futuro, ele é um cop, né, ele é um policial, e ele tem que substituir a amiga dele, policial, que ia trabalhar dentro de uma escola como a professora substituta, para tentar achar a criança de um cara que eles estão atrás, de um ladrão. Então ele assume a sala de crianças pequenas, e aí ele percebe o terror, Fábio. Eu não sei se você já colocou, mas coloca umas cenas aqui das crianças gritando e ele assim, ó. No. Monsters. What are you doing with this? Shut up! Porque às vezes a gente tem esses dias, mas aí o que ele faz? Ele fala, não, as coisas não vão ficar assim. Eu vou assumir essa sala, eu vou domar essa sala e eu vou ensinar essas crianças. E aí depois você vê as cenas dos próximos capítulos. Ah, Bela, se espreguiçando. Você vê as crianças correndo no fire drill, né, que é no treinamento de incêndio. Ele traz o ferret dele, que é o furão, que é o amiguinho da sala. As crianças estão se movimentando, então tem, né, bastante movimento corporal. Ele de farmer, gente, o que é esse cara gigante com as crianças pequenas tocando assim, vestido de fazendeiro? Old MacDonald had a farm. Ele tomando leite, contando história pra eles. Ele fica com o bigodinho de leite. Sério, eu amo demais esse filme. E também de mostrar que a gente pode ter uma figura masculina numa sala de aula. Eu entendo que tem alguns pais e algumas escolas que falam, mas eu não acho certo, porque pode fazer alguma coisa com a criança. Gente, me desculpa. Se você tá pensando assim, tem alguma coisa muito errada. Porque isso pode acontecer tanto com uma mulher cuidando de uma criança, tanto quanto um homem cuidando de uma criança. Eu conheço um professor que cuida das crianças, ele é professor de uma sala de crianças pequenas, e ele cuida com tanto amor quanto qualquer outra professora. Dedicação e tudo. Se a sua escola falar, mas eu não acho certo, porque vai no banheiro, então tudo bem. Então, sei lá, contrata uma estagiária para levar as crianças no banheiro e fazer troca de fraldas e afins. Mas eu acho que uma figura masculina na sala de aula teria que ser indispensável. Acho que toda escola deveria ter um. A criança tem aquela figura, aquela referência na sala. É incrível, gente. Se você for pensar, o pai não pode trocar também? O padrinho, o tio, o vô? Não sei, eu acho que é bem difícil a gente sair falando essas coisas, que talvez só porque ele é homem ele não conseguiria ou não seria certo estar numa sala de aula. Porque eu fiz letras e fiz pedagogia e tinha na sala homens que eram apaixonados pelo ensino, em poder desenvolver a questão do cognitivo, motor, todo o social, e infelizmente não conseguiam emprego com facilidade porque eles eram homens. Faz a gente pensar. Então eu amo esse filme. O segundo filme, o terceiro, eu paro o que eu tô fazendo pra assistir. O segundo, eu coloco pra assistir. O segundo é uma coisa assim, eu escuto no meu dia a dia pra ir pra escola, tô lavando louça. Eu preciso assistir esse filme. E, por coincidência, é a mesma atriz que faz A Noviça Rebelde. Sim, eu
tô falando da Mary Poppins. Ai, Fábio, coloca uma foto aqui quando a gente conheceu ela. Gente, vocês não têm noção o quanto eu tremi, o quanto eu chorei de emoção quando a gente foi pro Magic Kingdom. Acho que foi no Magic Kingdom. Não, a gente tava no Epcot, aí a gente viu no mapa que tinha Mary Poppins e aí não tinha mais como vê-la porque ela tinha sumido no mapa. Aí eu fiquei desesperada e desolada. Eu falei, eu quero ir embora agora, eu não quero ver mais Mickey, não quero ver mais nada. Já tava chateada. Aí, né, Disney Blues. Aí o Fábio falou, não, para, né? Ele já falou, pô, para com isso. A gente vai ter outros momentos, ela tá em outro parque. Aí quando a gente tava no Magic Kingdom, eu vi essa moça de branco. Foi difícil. E assim, o British accent da moça. Eu sei que é uma moça normal, só vestida com a roupa da Mary Poppins, eu sei disso. Mas se você já foi pra Disney, você sabe que o negócio é louco lá. O bagulho é louco. Você não pensa, você vê o Mickey, você vê o Mickey. Você nem vê que tem alguém lá dentro. Não vê. Menos muito Mickey. Um dia eu conto a história minha com o Mickey que não deu muito certo. Mas talvez a culpa tenha sido minha. Eu vou deixar isso pra algum outro vídeo, essa curiosidade. Mas então, eu sou apaixonada pela Mary Poppins. O jeito como ela... Pra começar, que ela é mágica, né? Ela é uma cuidadora mágica. Você manda uma carta, rasga, joga na fogueira, ela aparece. Ah, eu tô falando do Mary Poppins antigo, não tô falando do novo. Eu assisti e gostei. Mas eu gosto do original, do Dick Van Dyke junto com ela. E aí, ela canta, ela sabe que é importante guardar os brinquedos. Ela ensina as crianças a guardar os brinquedos. E aí ela fala, né? A job that must be done. Como é que ela fala? There's an element of fun. Pera aí, eu vou achar que eu tenho essa música, essa coisa gravada. Pera aí, no Pinterest. Ah, ela fala assim: in every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap! The job's a game, and every task you undertake becomes a piece of cake. Oh, la, la, la. Enfim, eu amo muito. Tenho um certo problema com just a spoonful of sugar helps the medicine go down. Ai, gente, eu ficaria horas falando da Mary. Eu amo, então, que ela ensina a fazer clean-up. Ela pega uma fita métrica do nada, tem tudo dentro da bolsa dela. Você já assistiu o meu vídeo falando What's in my bag? Aqui em algum lugar. Eu até esqueci de falar que na minha bolsinha, na minha pochete, eu sempre deixo um batom também, porque sei lá, Stephanie, vai ter reunião. Eu esqueci que ia ter reunião. Já taco o batom, álcool em gel e bora pra reunião. Essa bolsa da Mary Poppins me define, porque a minha bolsa tem tudo, até pedra, porque eu fiz atividade com pedra, então eu já levei. Então, eu acho tudo nela mágico, desde a roupa, o jeito de falar, o jeito de cantar. Ela canta com um passarinho, o Robin vem lá, oh! E ela canta com ele, ensina a fazer as crianças fazer clean-up, as crianças estão dando risada. Ela entende que as crianças estão ali, né, com várias dificuldades. Ela não tenta substituir a família, ela é um complemento e ela fala, né, quando vocês não precisarem mais de mim, eu vou embora. E o que eu acho mais assim também é que ela pega as crianças. Nossa, essa cara que eu fiz agora. Ela pega as crianças e transporta elas pra dentro do mundo mágico da pintura ali do chão, né? No caso, ela faz no chão. Mas assim, se você parar pra pensar, aprender tem que ser assim. A gente tem que envolver a criança, a sala, né? A gente tem que envolver a pessoa para esse nosso mundo, esse nosso jeito de ensinar, de aprender. Aí você faz assim, muda a voz, o olhar muda, você coloca um adereço e você consegue cativar às vezes para ensinar uma coisa boba e que fica divertido e interessante. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas eu acho que faz sentido. Quando eu dava aula para os adultos, eu precisava ensinar a ver as horas no ponteiro, que também é uma dificuldade minha, gente. Eu tenho essa dificuldade. Então eu tinha que ensinar os adultos, eu tinha o quê? 16 anos. Eu tinha que ensinar eles a ver as horas, eu tinha que aprender também e era inglês. Aí eu tive uma ideia, eu fiz uma pizza, desenhei pizzas, pedaços de pizzas mesmo. E aí a gente foi falando, dá fome agora. A gente foi falando sobre os pedaços do relógio com sabores de pizza e depois a gente fez pizza com as horas, de verdade. Então acho que
isso é ensinar, isso é educar. É você trazer as pessoas dentro para um mundo e ficar uma coisa tão mágica que aquilo parece real. Por isso que eu amo contar histórias também, que eu acho que a gente consegue transportar e viajar para outros mundos. Então, Mary Poppins, você tinha que estar no segundo lugar e quase primeiro. Mas é que o primeiro... Eu vou falar do número 1, gente. Eu vou explicar o filme. E aí você vai entender por que eu amo essa pessoa. Estava eu no primeiro semestre de letras. Isso foi em 2000 e alguma coisa, porque a gente para de contar quando tá muito longe já. 2000 alguma coisa. Aí a professora de psicologia falou: gente, a gente vai assistir esse filme. Aí você faz assim já, né? Vamos assistir, né? Porque ela falou que ia valer hora. Então, você sabe, né? Valer hora a gente já tá assim, ó. Assina! Então foi algo assim. Aí ela colocou o filme pra gente começar a ver. E é o seguinte, ela começou já contando uma história que os desenhos que começam no filme... Eu não sei se é verdade. Ela usou isso e eu uso a vida inteira, eu falo que é. Que os desenhos que aparecem no começo do filme, no começo, foram feitos por uma criança disléxica e que o ator que faz essa criança também é. E eu acho que é mesmo, gente, porque esse filme você fica assim. O Ishan, você começa a assistir o filme e você fica desesperado pelo Ishan. O Ishan tá numa escola tradicional na Índia, que você começa a entender logo no começo como é que funciona a cultura indiana, que eles são bem rígidos, assim. E aí o Ishan demora pra acordar porque ele tem o tempo dele, ele gosta de ver os raios de sol entrando. E ninguém sabe que ele é disléxico, tá? Nessa hora. Ele gosta de ver os raios de sol entrando pela janela. Ele olha as coisas de formas diferentes. Ele não consegue entender as letras e os números, mas ele pinta super bem, ele gosta de desenhar. Só que, ninguém tá nem aí pra ele na escola. Aí o pai, né, que quer que ele seja médico, advogado e só isso é importante. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que você vai ser quando crescer, assiste. Aí ele pega e manda essa criança pro internato. Só piora a situação, né? E é aquelas escolas que usa até reguinha, sabe? Palmatória da época. E você começa a ver que ele tá sofrendo, ele tá entrando cada vez mais em depressão. Ele se sente no fundo do poço. E aí chega esse professor, cantando a música Bum Bum Bolê. Pesquisa no YouTube. Esse filme tem no Netflix, chama Every Child is Special. Em inglês, em indiano é Taare Zameen Par. E eu acho que em português, porque a pessoa lembra de tudo menos em português, a pessoa é louca. Em português é Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Aí esse professor chega causando. Ele começa a cantar, ele é substituto. Aí ele começa a cantar, tira uns tecidos e ele fala sobre a árvore que tá assim e o que será que ela é. Ele olha para as crianças. Ele não olha só com o olho, ele olha com o coração, ele olha dentro da alma delas. Então por isso que ele tá no primeiro lugar. Ele olha pro Ishan e ele entende que ele não é burro, ele não tá sendo rebelde, ele só aprende de outra maneira. Então ele pega essa criança, ele leva ela numa caixa de areia bem grande assim e faz os números e aí faz ele traçar. Ele tá trabalhando a psicomotricidade, né? Ele vai desenvolvendo o Ishan artisticamente, ele trabalha todo o socioemocional dele, ele fala pra ele que ele acredita nele, ele vai até a família do Ishan pra explicar o que tá acontecendo. Gente, esse filme é incrível. Além de tudo isso, eu não vou falar no final, porque o final toda vez eu choro só de pensar. Eu assisti com a minha mãe, porque logo que eu saí da aula da professora, eu já falei, eu quero esse filme, eu quero. Aí ela emprestou o DVD, eu cheguei em casa e falei, mãe, assiste comigo. Eu já falei chorando, aí as duas chorando depois. Né, mãe, é verdade, você sabe disso. Mas tem uma cena nesse filme também, além desse filme ser todo incrível, esse professor tá lá comendo, e aí tem uma criança trabalhando, e a gente, mas a criança não trabalha. E aí essa criança tá, tipo, limpando a mesa, e você vê que ela tá raquítica, assim, magrela, de fome. Aí ele chama ela e paga um lanche pra ela comer junto com ele. Aí você fica já... Então, vai pro o primeiro lugar, eu acho, de top 10 professores, educadores e cuidadores na minha lista,
vai pra ele, que eu não sei o nome, que eu vou olhar agora. Eu não consegui entender o nome dele, que é indiano. É Ram, eu vou chamar ele de Ram, tá? Então, em primeiro lugar vai pra você, Ram, que eu sou apaixonada pela forma holística inteira que você enxerga a criança. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito longo. Desculpa se ficou muito longo. E eu já falei, né? Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. E é isso. Tchau! Agora eu vou assistir Mary Poppins.